Salve, salve, querido e querido ouvinte, sejam todos e todas muito bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do seu, do meu, do nosso podcast de política internacional aqui no Brasil de Fato, este que é o Estrangeiro. Toda quarta-feira às 15 horas, nosso encontro marcado para debater os principais fatos da política internacional, sempre com o nosso jeitão, a nossa pegada popular de enxergar o mundo. Eu sou o Lucas Stanislau e nunca tô sozinho aqui neste baile, tá aqui ele comigo, Rodrigo Durão. Como é que tá, camarada? Olá, Lucas. Olá, pessoal. Prazer estar aqui. Hoje a gente vai falar de algum dos temas, né, que são mais importantes do noticiário internacional. Se você achou que era guerra, você errou. A gente vai falar hoje de Venezuela. Venezuela que completa 100 dias do sequestro do Maduro, onde tudo mudou. Invasão dos Estados Unidos, bem no centro de Caracas, no Palácio Miraflores, do assédio do governo da Venezuela. Acabou matando dezenas de cubanos que faziam a segurança do Maduro. Sequestrando Maduro e sua esposa, levaram lá para Nova York, enfrentam uma batalha judicial meio inexplicável. E a gente se pergunta, como é que anda a revolução? A revolução está de pé? O que mudou nesse tempo? Será que todas as conquistas desde Hugo Chávez até agora, desses 20 anos, continuam de pé, foram por água abaixo? A gente vai analisar tudo isso, a gente tem gente lá, né, Lucas? O Brasil de Fato é uma das poucas mídias brasileiras, um dos poucos veículos brasileiros que tem gente em Caracas. Correspondência em Caracas, direto da capital venezuelana, para analisar e perceber com os próprios olhos, né? Exato, trazer pra gente não aqui ser refém dos outros. O termômetro das ruas, o que dizem as ruas, o que dizem também as autoridades. Então, me lembro também, Durão, que naquele 3 de janeiro, naquele fatídico 3 de janeiro, estávamos nós dois naquela transmissão extraordinária do Brasil de Fato, né? Ficamos aí quase parecia o discurso do 4, 5 horas no ar para tentar analisar. Hoje, talvez com um pouco mais de resposta, um pouco mais de caminhos, com alguém lá em Caracas para trazer informações pra gente. Então, não deixe de acompanhar, fica aí até o final que a gente tá junto aqui pela próxima hora, até as 4 da tarde. Mande sua pergunta, né? Pra analisar isso tudo e muito mais, mande sua pergunta, sua crítica, sua sugestão. Também sou superchat aqui pelo YouTube, estamos ao vivo aqui no YouTube do BDF, também na Rádio BDF 98.9 FM. Tem análise, tem informação, no final tem Terra Plana. Você que não sabe ainda o que é esse quadro, fica até o final pra descobrir. E vamos passar a bola pra ele, né, Durão? Que tá lá nas ruas de Caracas. Afinal, ruas que você já foi correspondente durante muitos anos, né? Tive essa honra e tenho saudades, inclusive. Pois é, por isso que, gente, não perca. Hoje a gente vai estar falando com gente que entende do riscado, tem esse know-how acumulado de Venezuela, de Caracas, e a gente vai pra lá. Leonardo Fernandes, nosso enviado especial, correspondente do Brasil de Fato, novamente, né, já exerceu essa função por anos anteriormente, estava em Brasília, agora foi chamado novamente para Caracas. Meu amigo, prazer falar com você. Boa tarde, bem-vindo ao Estrangeiro. Boa tarde, Durão. Boa tarde, Lucas, a toda a audiência do Estrangeiro aqui no Brasil de Fato. Estou aqui em Caracas já há quase um mês, acompanhando as movimentações políticas e, sobretudo, também recorrendo às impressões das pessoas nesse pós-3 de janeiro, que, obviamente, marcou aí a história recente da Venezuela para sempre, né? Inclusive, eu queria começar te perguntando isso, Léo. Como é que tá o clima? Você que perguntou para essa galera toda, as conversas que você tem, dá para definir o que você ouviu em uma palavra, uma expressão? É possível fazer esse exercício de síntese e definir tudo o que você ouviu em uma palavra ou expressão? É bem difícil sintetizar uma realidade tão complexa, né, Durão? Mas eu diria que as duas expressões que eu mais ouvi desde que eu cheguei na Venezuela, principalmente das forças chavistas e de membros do governo, são recuo tático e paciência estratégica. Isso porque, por um lado, existe uma necessidade aí do governo, da gestão do Estado, né, se adequar
a uma série de regras para superar esse período de bloqueio que a Venezuela vem passando há mais de uma década. E, por outro lado, paciência estratégica, porque eles acreditam realmente que haverá uma saída para essa situação, para além das saídas econômicas que o governo tem encontrado, sobretudo na devolução do presidente Nicolás Maduro aqui à Venezuela. Eu diria que desde que eu cheguei eu percebo uma normalidade, até fiquei surpreso com essa normalidade, né? Porque, de fato, até os lugares que foram atingidos pelo bombardeio dos Estados Unidos no dia 3 de janeiro, aqui em Caracas, foram absolutamente construídos como que para apagar esses vestígios da agressão militar contra o país. E, por outro lado, uma certa expectativa. E eu diria que essa expectativa eu senti tanto dos setores chavistas quanto dos setores de oposição. É claro que o evento de 3 de janeiro, a agressão militar contra a Venezuela, ela abre um novo momento político no país e um novo momento das relações diplomáticas entre os Estados Unidos e a Venezuela. E a gente sabe que ao longo desses últimos anos, sobretudo nos últimos 7 anos, o bloqueio, as sanções econômicas contra a Venezuela impactaram fortemente a economia e, claro, impactaram a vida do venezuelano, a qualidade de vida do venezuelano. Portanto, para a população, esse novo momento de relações com os Estados Unidos, a retomada do comércio, sobretudo do petróleo, gera uma expectativa de que nos próximos meses e nos próximos anos haja um ingresso petroleiro suficiente para retomar, digamos, a qualidade de vida que os venezuelanos vinham experimentando desde o início da Revolução Bolivariana. Nos últimos anos, o país já vinha se recuperando economicamente, sobretudo a partir de 2024, chegando até em 2025 um crescimento do Produto Interno Bruto ao redor de 9%, claro, com grande contribuição do setor petroleiro. Isso tudo foi feito sob sanções, portanto, agora essa expectativa em relação à melhora da economia, e claro que isso se traduza em melhor ingressos, melhores rendas aos trabalhadores venezuelanos e, sobretudo, a melhoria das condições de vida. É isso, a gente observa que a questão do petróleo e a questão energética é tema central, Pois né? já começou No ontem, né? desenrolar, exatamente. Ontem já Exatamente. teve o abrandamento, a flexibilização. Os Estados Unidos derrubaram algumas sanções que eles próprios haviam impostos para o sistema bancário da Venezuela, né? O que pode ser um começo de um caminho. É uma situação toda muito, muito contraditória, né? Exatamente. E essas sanções financeiras bancárias é um elemento muito importante ali, porque era isso basicamente que impedia a Venezuela de transacionar normalmente pelo sistema SWIFT, pelo sistema bancário internacional, né? Mas eu fico muito curioso, Durão, para entender a posição dos Estados Unidos nesse emaranhado todo, né? Porque é isso, o Maduro sequestrado, o Maduro segue sequestrado na prisão do Brooklyn, né? Preso lá nessa prisão do Brooklyn, em Nova York. A Delcy Rodrigues, que era então vice-presidenta, assume como presidente interina e, como o Léo bem disse, faz esses recuos táticos, né? Então, cedendo ali em alguns pontos nessa relação com Washington, mas se mantém no poder. E, por outro lado, a extrema-direita venezuelana, histórica aliada de Washington, segue meio escanteada pelo Trump, representada ali na figura da Maria Corina Machado, né, que não tem muita incidência, inclusive não está na Venezuela e tal. E aí, acho que é legal a gente entrar nisso, para isso apresentar o nosso convidado de hoje, que está aqui com a gente nos estúdios, Hugo Albuquerque. Hugo, camarada, bem-vindo aqui, obrigado pela sua presença. O que é advogado, editor da Autonomia Literária, está sempre aqui com a gente também, analista do Estrangeiro. Hugo, o que o Washington quer com Caracas? Qual que é a sua análise sobre a posição dos Estados Unidos e de Trump em relação à Venezuela agora? Olha, o que os americanos querem com a Venezuela é óbvio, petróleo. Agora, o que levou o Trump a agir dessa maneira? Eu acho que é uma série de confusões e atrapalhadas internas do governo americano. Eu sempre digo, em relação ao poder americano de um tempo para cá, acabou aquela era do grande planejamento, do xadrez 4D. Tem coisas que são simplesmente erros ou decisões tomadas no calor do momento. Isso é impressionante, mas é o que está acontecendo. Que a gente tem informações inicialmente, o governo Trump ele pretendia fazer um acordo
com o Maduro e com a Venezuela, tanto que eles tinham uma conversa até razoável de bastidor. Essa mudança ela ocorre por pressões internas, numa disputa interna no governo americano, pela ala que comanda hoje o Departamento de Estado. Isso era uma política que veio por insistência do Marco Rubio, que pretende ser candidato a presidente. Derrubar o Maduro tem um gesto também, tem um outro lado de pressão que veio de Israel, Netanyahu, porque claramente Maduro era uma voz muito ressoante na América Latina e um aliado do Irã. Sim. Aqui. Um outro fator é como os americanos, digamos assim, essa ala que está comandando hoje o antigo Departamento de Defesa, hoje o Departamento da Guerra e o Departamento de Estado, que é a mesma burocracia neoconservadora, eles não são o pessoal do MAGA, eles têm uma leitura que é preciso intervir na Venezuela, e isso foi corroborado também por análises de que era preciso degradar as fontes de fornecimento de petróleo da China, né? Por outro lado, há o interesse também das grandes petroleiras em que a Venezuela volte a produzir bastante nos termos que lhes interessa. Eu acho que a decisão do que fazer com a Venezuela foi algo extremamente confuso, onde muito provavelmente a opinião da Exxon pesou, e eles chegaram a essa conclusão, digamos, heterodoxa de sequestrar o Maduro, e ele foi levado aos Estados Unidos não como um prisioneiro de guerra, mas como uma pessoa acusada de um crime comum. O narcotráfico, isso é muito maluco, né? É completamente maluco, completamente exótico até, né? Mas, por isso que eu queria até te perguntar. No ano passado, a gente viu a publicação da nova doutrina Monroe, que fala que a América Latina é o quintal oficial dos Estados Unidos, em Washington. Reafirma, escancara, né, essa reafirmação imperialista. Né? Depois de reafirmar isso, uma coisa que estava esquecida há décadas, eles tinham que fazer alguma coisa. Não podia simplesmente falar e não acontecer nada, né? Os Estados Unidos são autossuficientes de petróleo. É claro que a Venezuela tem as maiores reservas conhecidas, né? E estava extremamente subutilizadas. Mas você não acha também, Hugo, que, acima de tudo, essa invasão, o sequestro do Maduro e essa mudança de governo, mesmo que seja cosmética para o eleitorado pouco consciente do que está acontecendo, foi mais uma questão simbólica para afastar um país latino-americano dos seus aliados do sul global, especialmente China e Irã, reafirmar sua submissão a Washington e servir de exemplo para os outros, tipo... Tá vendo, gente? Não venham com ideia. Se vocês ousarem algum tipo de rebelião, é isso que pode acontecer. Não acha que tem um elemento assim também? Tem um elemento assim também, mas é tudo junto e misturado. Também derrubar Cuba, né? Cuba outro, tributária, né? Cuba que é reconhecidamente a inteligência revolucionária da América Latina há décadas. Mas é também junto e é também uma disputa pelo poder dentro do governo americano. Porque Trump acabou, para surpresa de muitos, nomeando uma figura com quem ele se debatia dentro do Partido Republicano, que é o Marco Rubio. Eram inimigos. Trump o ofendia. Trump acusava Marco Rubio de ser um promotor de guerras eternas, intervenções do Oriente Médio. Tinha razão. E hoje em dia o Trump está basicamente fazendo o que ele acusava com alguma razão que o Rubio faria caso o Rubio tivesse ganhado a indicação para disputar a presidência em 2016. Lembremos. Rubio concorreu contra Trump. Trump o venceu. Little Marco, né? Ele chamava. Little Marco. Falava que ele ia ser um puppet, uma marionete da família Adelson, que tem uma proeminência bem grande no que diz respeito à ala mais conservadora do sionismo nos Estados Unidos. E hoje a família Adelson tem dado linha em grande parte ao que o Trump faz, né? Eles que são o maior engate ali do sionismo estilo Netanyahu nos Estados Unidos. Então tem uma disputa. Quem, em grande medida, dirige o político Marco Rubio é uma figura que também dirige o militante de extrema-direita Hegseth no Departamento agora da Guerra. É o Elbridge Colby, um burocrata que é neto de um ex-diretor da CIA, o diretor da CIA de Nixon, que é casado com uma brasileira, a Suzana Guerra, que inclusive teve cargos aqui no governo Bolsonaro. E o Colby é um homem desse neoconservadorismo americano, que é o setor, inclusive, que foi muito forte durante o governo do Bush Filho e que levou o Bush Filho
a guerra no Afeganistão, guerra no Iraque. Então, esse pessoal tem um projeto. Não é o Hegseth presidente, é o Rubio presidente. Então, fazer a guerra na Venezuela, fazer uma intervenção de alguma maneira, se inclusive combinar exatamente com as petroleiras. As petroleiras tinham interesse ali, Claro. mas elas não dirigiram isso, elas se sentiram frustradas, porque de certa forma isso vem de cima para baixo, agora elas são convidadas a investir, mas em que termos, não é? Então, o que a gente tem de informação é que os CEOs das grandes petroleiras na Venezuela, principalmente da Exxon, ele fala, não, calma lá, não dá para caminhar por aí, não dá para trocar o regime, como da onde é que vocês tiraram que vai dar para arrancar o regime como um todo, fazer isso sem combinar com os militares. E sobre a Exxon tem um ponto muito interessante, porque a Exxon estava numa briga histórica contra o governo Maduro, porque não operava mais na Venezuela, diferente da Chevron, a Chevron que mantinha certas operações em plantas mistas ali em algumas operações mínimas, né, que as sanções permitiam, mas a Exxon, ao contrário, estava explorando ali aquelas jazidas na Guiana, que inclusive rivalizaram, os dois países chegaram a quase vias de fato ali no final de 2024 com a questão do Esequibo, né, porque o Maduro justamente estava de olho em explorar essas riquezas na costa da Guiana, que está fazendo o PIB da Guiana explodir em parceria justamente com a Exxon. Você falou de 9% da Venezuela? Não, o Léo falou de 9%, eles estão com quase 50%. Exatamente, um aumento exatamente. anual, né? Descobertas ali astronômicas quase, né? Muito dinheiro para ser muito ganho, dinheiro. né? E eu me lembro também em 2019, quando o secretário de Estado do Trump, no primeiro mandato, era o Rex Tillerson. Rex Tillerson, esse que era foi o presidente CEO da ExxonMobil durante muitos anos. Então, eles tinham também interesse muito forte na Venezuela e esperava-se uma medida de força, né? Que não veio, que não acabou vindo só anos mais tarde ali em 2025. Mas lembremos o seguinte, o plano original do Trump era sufocar com sanções, que foi uma coisa que ele fez dando continuidade às sanções que vieram do Obama e piorando elas, mas ele era relutante em fazer uma intervenção armada. Sim. Quem defendeu a intervenção armada foi o Bolton, que caiu no primeiro mandato. E o Bolton foi uma figura surpreendente, foi um dos poucos neoconservadores que tiveram um cargo importante no primeiro mandato do Trump. Sim. Agora essa turma voltou com tudo. Que caiu atirando, né? Inclusive fez livro xingando o Trump e tal. O John Bolton, me lembro dele sendo recebido com continência pelo Bolsonaro quando o Bolsonaro venceu as eleições no Brasil. Vocês devem se lembrar disso. Mas sobre as sanções, Hugo, é até interessante, eu queria passar a bola pro Léo, porque ele tá cobrindo esse factual, né, direto lá de Caracas. Ontem, como o Durão adiantou, a gente teve um movimento importante que foram essas licenças, né, que é como a OFAC opera, como os Estados Unidos operam, para suspender algumas sanções. E as sanções financeiras justamente que impactam o Banco Central e vários bancos públicos e privados da Venezuela. Léo, se você puder explicar pra gente, cara, o que muda com essas licenças, né, anunciadas por Washington, quais tipos de operações a Venezuela vai ser permitida a fazer de novo, que não era permitido desde 2017, 18, ali, mais duramente em 19, e o que isso pode trazer de diferente, um elemento novo, um fato novo para o governo venezuelano nessas operações geopolíticas e econômicas aí, internacionais. Exato, Lucas. É importante lembrar que na semana passada o governo dos Estados Unidos já havia suspendido as sanções individuais contra a presidente Delcy Rodrigues. Isso veio sendo feito também em relação a outros funcionários do governo venezuelano e para justamente legitimar essas pessoas nessa nova configuração do governo venezuelano e nas próprias negociações com o governo dos Estados Unidos. O país não podia seguir negociando com cidadãos que eram sancionados dentro do seu próprio território. Ontem houve o levantamento das sanções, portanto, contra o Banco Central da Venezuela e outras 3 instituições financeiras do país. Na prática, esses países já há 7 anos estavam praticamente excluídos do sistema SWIFT, ou seja, tinham uma enorme dificuldade de transacionar financeiramente fora da Venezuela, e a partir de agora essas instituições elas passam a ser permitidas operar dentro do sistema SWIFT. Para além disso, essas instituições elas tiveram congelamento de bens e ativos no exterior, e esses bens e ativos eles passam a estar disponíveis novamente a essas instituições financeiras, que são, além do Banco Central da Venezuela, o Banco da Venezuela, que é o antigo Santander, que foi nacionalizado pelo governo do então presidente Hugo Chávez, o Banco Digital dos Trabalhadores, que até pouco tempo se chamava Banco Bicentenário, e o Banco do Tesouro, instituições que de alguma maneira também
tem relação com o mercado de petróleo. De 3 de janeiro para cá, Lucas, Durão, Hugo, houve um escalonamento em etapas da retomada da produção de petróleo na Venezuela, né? A primeira fase foi garantir o investimento estrangeiro, sobretudo para a recuperação das plataformas que estavam obsoletas ou que existiam alguns problemas e que não podiam, portanto, operar. Vocês vão lembrar que um ato administrativo do próprio presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, autorizou que empresas estadunidenses fornecessem insumos para a indústria petrolífera venezuelana no sentido de recuperar o potencial de produção de petróleo. Bom, de 3 de janeiro para cá, a Venezuela já exportou 150 milhões de barris de petróleo para os Estados Unidos, segundo o próprio secretário de Energia dos Estados Unidos, Chris Wright. Esse volume, ele representou aí para a Venezuela em torno de 500 milhões de dólares como pagamento. Agora, esse pagamento ele ainda não está chegando aos cofres venezuelanos, justamente pela dificuldade das instituições financeiras venezuelanas de receberem pagamentos do exterior. Portanto, essa medida anunciada no dia de ontem, ela vai nesse sentido, permitir que os pagamentos possam ser feitos diretamente ao governo da Venezuela, sem a atuação de nenhum país intermediário, como tem ocorrido, inclusive, com o intermédio do Catar em algumas dessas transações relacionadas ao petróleo. Agora, outra mudança importante foi a autorização, nessa mesma suspensão de para que empresas norte-americanas, empresas estadunidenses possam negociar contratos comerciais diretamente com o governo da Venezuela. Apesar dessas flexibilizações, Lucas, Rodrigo, Hugo, ainda existem alguns limites às transações venezuelanas postas pelos Estados Unidos, né? Não houve, por exemplo, nenhuma mudança em relação à proibição de transações envolvendo pagamento em ouro e criptomoedas com países como Rússia, Irã, China, Coreia do Norte e Cuba. Portanto, a presidente da Venezuela, Delcy Rodrigues, mesmo depois do levantamento dessas sanções, seguiu convocando aí uma peregrinação, uma espécie de caravana que vai começar no próximo domingo, dia 19, vai percorrer todo o país, pedindo, exigindo do governo dos Estados Unidos, portanto, a suspensão de todas as sanções que estão vigentes contra o país e, claro, o desbloqueio de todos os bens venezuelanos e ativos venezuelanos que foram sequestrados no exterior. Isso eu queria te perguntar, Léo, o que mais que falta liberar? E se existe algum estudo já feito, algum cálculo que já foi feito aí do quanto o que já foi liberado pode melhorar a vida dos venezuelanos? É difícil fazer esse cálculo, né, Durão? Porque a economia ela já vinha tendo uma melhora nos últimos anos. Percebe-se, por exemplo, que o governo manteve uma série de subsídios a serviços básicos, como luz, água. Inclusive, isso ajudou muitos venezuelanos a passarem por esse processo nesses últimos anos em que a crise esteve bastante aprofundada. Eu estive aqui em 2017, de fato, naquele momento havia, inclusive, uma escassez de alguns produtos básicos da alimentação venezuelana, uma situação realmente agravada. E, como eu disse no começo aqui da nossa conversa, de 2024 para cá, a Venezuela vem tendo um crescimento sustentado. Agora, é importante dizer que esse bloqueio que pesa sobre a Venezuela deve impulsionar outros setores industriais no país que vinham tendo algum desenvolvimento, inclusive no âmbito agrícola, e que tiveram ali todos os projetos paralisados por conta das sanções econômicas internacionais. Esse é o grande objetivo da Venezuela, de fato, internamente, é garantir a soberania alimentar da população. Há uma série de projetos sendo tocados nesse sentido e, claro, recuperar a indústria petroleira que foi absolutamente desmontada no último período e, claro, responde aí a mais de 60% do PIB venezuelano.
E é isso, é muito importante esse contexto que o Léo traz, porque a gente não pode perder de perspectiva que o bloqueio asfixiou o país, Sim, né? sim. Desde 2019, quando o Trump fechou o garrote ali, de $100 que entravam, 98 deixaram de entrar. Era algo, assim, o país, se você olha os gráficos, é aquela queda E vertiginosa você no número estava do PIB, lá, né? arrecadação. Você viveu isso. Como era, Lucas? Justamente, eu fui para Venezuela em 2019, era uma crise bem absurda, assim, né? O governo estava tentando se segurar e 2019 foi um ano muito conturbado por conta do aparecimento, do surgimento daquela figura já um pouco esquecida e tal, que foi o Juan Guaidó, O né? Guaidó. Aquela coisa meio estapafúrdia, assim, meio Autonomeado, né? absurda, autoproclamado presidente, que tentou ali 2 a 3 vezes golpe de Estado no país. Então, foi um ano muito convulsionado e um ano de asfixia econômica, de ofensiva imperialista. De E que o tragédia Maduro humana, né? literalmente se segurou no cargo. Aquele ano ele se segurou no cargo, muito por conta dos movimentos organizados que estavam por trás do governo também, que iam pra rua dar minimamente um respaldo pro governo ali naquelas situações que eram muito, muito desfavoráveis, de fato, para o governo. Uma crise econômica, uma crise externa, a Venezuela isolada de vários fóruns internacionais, né, de vários espaços multilaterais. Era muito complexo mesmo. Mas olha só, a gente está tendo muita interação hoje aqui, muitos comentários. Eu vou ler alguns e quero estender uma pergunta aqui para os nossos convidados. Tem muitos comentários aqui, eu não vou conseguir ler todos, mas ó, o Joaquim pergunta, né? A Delcy traiu a causa, né? Tem muitos comentários nessa perspectiva, né? O Jarbas está dizendo, Jarbas sempre com a gente, grande abraço, está dizendo assim: a Venezuela como um país soberano e independente não existe mais. E ele diz que é lógico que houve traição. O Sandro também diz que a Delcy traiu a revolução. Mas aí tem também, claro, uma polêmica aqui no chat, né? O canal Q5R traz: não acho que é o fim. Vivemos um período contra-revolucionário, é importante manter o Estado, ainda que fazendo concessões. E ele diz que até uma colônia tem uma condição mais pacífica que a Venezuela. A conjuntura é mais complicada do que parece. E eu quero insistir com o Léo aqui de novo, porque ele tá nas ruas, ele tá conversando com muita gente, ele tá conversando além de conversar com autoridades, conversando com movimentos, conversando com trabalhadores, sentindo as ruas. Léo, como é que tem sido essa interação entre governo e movimentos, né? Porque a gente sabe que quando se fala, às vezes uma análise em primeira camada, assim, tende-se a imaginar o chavismo como essas figuras que a gente vê impostos do Estado. Então, Delcy Rodrigues, Jorge Rodrigues, Diosdado Cabello, o próprio Maduro, outros ministros, deputados e tal. Mas a gente que frequentou a Venezuela, conhece os movimentos, sabe que existe uma gama de movimentos populares e organizações por trás desse movimento grande, macro, que é o chavismo, que também ocupa o Estado, né? E você tá aí frequentando e conversando com essas pessoas. Como que tem sido a percepção de continuidade desse processo por quem constrói o movimento, por quem está dentro do movimento, por quem constrói essa experiência que é chamada de Revolução Bolivariana desde 99? O que você tem percebido entre essa galera? Desde 3 de janeiro a gente percebe um nível de confiança alto na direção política, né, por parte da base chavista. Uma série de marchas foram realizadas. Aliás, eu estive nessa segunda-feira numa marcha em alusão ao 13 de abril, que foi o golpe de Estado contra o presidente Hugo Chávez lá em 2002, e o 13 de abril foi justamente o dia em que Hugo Chávez foi devolvido ao poder, e ali estavam as comunas e as organizações populares, as frentes políticas que aglutinam bastante gente. Eu, inclusive, me impressionei com a quantidade de gente ali presente na marcha, e olha que eu estou bastante acostumado com marchas multitudinárias aqui na Venezuela. Eu acho que é importante dizer, Lucas, que há, de fato, um grupo político dentro do chavismo que está nesse momento dedicado à gestão do Estado, da macroeconomia, e faz justamente essas mudanças, essas adequações, que são chamadas de adequações aos critérios internacionais de comércio. Mas existe um outro grupo político na Venezuela dedicado justamente ao projeto popular, que é o projeto das comunas bolivarianas. É importante dizer que quando o presidente Hugo Chávez, pouco antes de falecer, ele lançou inclusive uma consigna chamada Comuna ou Nada. E isso é muito repetido pelos comuneiros e pelas comuneiras. O presidente Chávez não deixou dúvida, não disse comuna ou alguma coisa, disse comuna ou nada. Portanto, não há um caminho para a Revolução Bolivariana, chavista, revolucionária, como concebeu lá no início desse processo
o presidente Chávez e esse mesmo grupo político que hoje governa a Venezuela, se não houver uma atenção própria ao tema das comunas bolivarianas. Eu, logo que cheguei aqui na Venezuela, visitei algumas dessas comunas no interior do país. O governo, inclusive, anunciou que o estado de Trujillo, que é um estado andino na Venezuela, vai ser muito em breve, provavelmente nos próximos meses, declarado o primeiro estado 100% comunal, ou seja, 100% organizado em comunas. Isso é o que o presidente Hugo Chávez chamava de a nova geometria do poder, justamente entendendo que o poder popular, as organizações populares são, de fato, a garantia de continuidade de um processo de transformações que, obviamente, vai ter percalços, vai ter obstáculos, mas que deve seguir orientado por esse horizonte, o horizonte da organização popular. Nesse momento, o Ministério da Comuna ele está focado, e eu diria que aí com o apoio de figuras importantes do governo, como o ministro da Justiça, Diosdado Cabello, está focado na consolidação daquelas comunas que já existem, que foram criadas ao longo desses anos, que são mais de 5.000 experiências ao longo de todo o país, e, claro, também dá sustentação para a criação de novas comunas, né, para a formalização das comunas. As comunas que são esse espaço territorial de organização da população, mas que envolve ali uma série de outros projetos, não só a vida em comunidade, mas também projetos produtivos, projetos agrícolas que têm ajudado o país a alavancar a produção agrícola, que, como você bem sabe, Lucas, esteve absolutamente arrasada pela lógica da economia rentista petroleira ao longo do último século, e a Venezuela tem conseguido levantar essa produção agrícola a partir dessa experiência das comunas, seguindo essa orientação lá do começo da Revolução Bolivariana. Comunas que, aliás, tiveram sua lei, foi celebrado agora na última semana também os 20 anos da lei dos conselhos comunais, que foi a origem desse processo de organização popular na Venezuela. Uma coisa que a gente precisa ficar bem atento de agora para frente é que essas revisões de legislações, elas têm sim buscado de alguma forma abrir o mercado venezuelano ao investimento estrangeiro, mas há leis que são muito sensíveis para esse projeto popular, como é o caso da Lei de Comunas e como é o caso da Lei de Terras, que permitiu, por exemplo, que o governo do ex-presidente Hugo Chávez nacionalizasse, expropriasse mais de 200 fazendas, latifúndios que existiam no país. Há uma pressão, claro, desses latifundiários, desses fazendeiros, para que essa lei ela seja revisada, justamente incluindo também a devolução de algumas dessas terras aos seus proprietários. E isso eu ouvi de comuneiros venezuelanos. É preciso estar muito atento a isso, porque o projeto das comunas ele depende fundamentalmente da lei de terras, não só da lei de comunas, que dá esse status jurídico à organização, mas da lei de terras, que possibilita, obviamente, que exista terra para produzir no país. Então, toda essa revisão legal na Venezuela, ela precisa ter um limite, segundo a organização popular, que segue crítica, viu, Durão, Lucas, Sim. a nossa audiência, com todas as pessoas com quem eu tenho conversado, falam sim da necessidade desse rearranjo institucional para permitir o investimento estrangeiro, mas não falam com alegria, não. Falam com bastante peso, porque sabem que, claro, isso pode significar sim uma perda de soberania de alguns setores, né? É muito bom ouvir o Léo falar, porque é isso, às vezes a gente acompanha a Venezuela só pelas grandes agências e pelos debates pautados pelas grandes corporações midiáticas, mundo, e parece né? que é uma bolha asséptica, né? É. E a gente vê que a política, a luta de classes é feita na Venezuela, como em Exato. qualquer outro lugar, assim, existem contradições e disputas sendo feitas agora, né? E você que está vendo a gente, se ficou interessado nesse termo comunas, né, que não é um apelido de comunista, mas sim a joia da coroa do sistema revolucionário venezuelano, o Brasil de Fato tem um documentário no YouTube chamado Comuna ou Nada. Convido você a ver, é de graça, tá lá, muito bem feito, muito bonito e tá a poucos cliques de você. Olha, pra quem tá vendo pelo YouTube, né, tá tendo a chance aí de ver um trechinho passando na tela, essa grande produção
do BDF sobre a experiência comuneira na Venezuela? É uma forma de participação direta, de decisão sobre o seu próprio futuro, que os venezuelanos têm por conta de uma iniciativa do Chávez. Mas, Hugo, eu queria passar a mesma pergunta para você. A revolução está de pé, na sua opinião, na sua visão, a revolução bolivariana, e mais importante, ela vai continuar de pé? Olha, ela ainda existe, né? Mas eu acredito que a situação atual ela vai se aproximar de um impasse em alguns anos, porque primeiramente o capital americano vai entrar ali. Tem uma disputa entre setores do governo americano sobre o que fazer. O plano que acabou sendo executado, claro, é um plano de derrubar a revolução, né? A Venezuela vai experimentar uma entrada de capital, vai ter um crescimento econômico, vai se recuperar em algum sentido, mas eu acredito que se o Trump estiver forte, a tendência é eles conduzirem, tentarem dobrar de alguma maneira o governo, ou até cooptarem algum setor dele de maneira mais direta para produzir essa mudança na Venezuela. O que isso pode gerar lá dentro? Pode gerar uma aceleração dessa conflituosidade. A Venezuela é um país que tinha uma orientação socialista, ainda tem, a começar pelo presidente Chávez, mas ela nunca se tornou propriamente um país socialista. E se no socialismo a luta de classes continua, imagine um país que claro, não superou as contradições capitalistas. Do capitalismo. Uhum. Então, isso daí pode criar uma agitação interna. A grande dúvida do que vai acontecer é em que pé estará o governo Trump nos próximos anos. Além de tudo, quais setores do governo Trump vão estar mais ou menos fortes? Porque hoje tem um racha muito grande na direita americana. Então, isso também aumenta a incerteza na ponta de lá. Na ponta daqui a gente vai ter uma aceleração. Essa questão das comunas é muito importante. Algumas outras questões são importantes também. Porque se a entrada dos americanos for basicamente entrar no setor petroleiro, é óbvio que no longo prazo, estruturalmente, isso é ruim para a Venezuela. No curto, acaba sendo bom, porque a Venezuela foi sufocada, então vai entrar dinheiro. Então, será do interesse do governo americano que o governo bolivariano reinvista isso daí e acabe saindo como herói, né, para a população que, bem ou mal, conseguiu sair desse cerco e pegar esses recursos e distribuir em algum grau que melhora a qualidade de vida das pessoas. Até porque, até onde a gente sabe, os programas sociais não foram eliminados, eles estão mantidos, né? Então, repasses, a Caixa Clap. Se a economia crescer mais ainda, o que vai acontecer? Esse repasse aumenta. Uhum. Então, como mudar isso? Como é que os imperialistas podem mudar essas leis e impedir que o sistema continue funcionando? Aí que vai chegar numa situação de impasse, né? Porque, basicamente, a gente pode ter um cenário em que a Delcy se mantenha e consiga ter ganhos de popularidade em relação à população. E aí? O Marco Rubio vai se contentar com isso daí? Né? E se ele não ficar contente com isso, ele vai ter poder para mudar? Então, existe uma instabilidade de canto a canto. Eu imagino que existam setores da burguesia venezuelana que vão querer mais. Vão falar, bom, vocês fizeram tudo isso para basicamente entregar um ganho para Delcy. Então, aí vai acontecer um aumento da velocidade e da intensidade da luta de classes dentro da Venezuela. E também vai ter uma disputa dentro do gabinete do Trump sobre o que fazer. E que são variáveis que dependem também do quê? Do futuro do governo Trump. Que simplesmente está alargando a conflituosidade, agora entrou numa briga, não satisfeito com tudo, com a Igreja Católica. Sim. E a Igreja Católica, aqui em particular, tinha uma posição pró-Maria Corina, né? Mesmo com o Papa Francisco, mesmo sendo mediadora de diálogos entre governo e oposição, mas claro. O Papa Leão XIV recebeu a Maria Corina. Sim. Né? Então, a Igreja Católica é um ator político e é um ator que tinha uma fricção com o governo Maduro, que inclusive tinha uma posição muito próxima ao movimento evangélico venezuelano e vice-versa. O movimento evangélico venezuelano apoiava o Maduro. Então, é uma conjuntura bem diferente do Brasil nesse sentido. Mas, ao mesmo tempo, agora o Trump ele não colocou a Maria Corina, ele está numa disputa com a Igreja Católica. Onde é que isso vai parar?
Claro. Onde que está Maria Corina também, né, Lucas? Exatamente, Essa tá. posição raivosa da Venezuela. Exatamente, e tá perdendo espaço para figuras da oposição que seguem fazendo política dentro da Venezuela, né? Como Henrique Capriles, por exemplo, que foi presidenciável já e foi anistiado, ele se elegeu deputado, né? Um dos líderes da oposição na Assembleia Nacional. O Léo deve ter desbarrado com ele ali pelos corredores do Legislativo, depois quero saber as fofocas. Mas há uma oposição atuante na Venezuela hoje que segue tentando campear esses espaços, esses vácuos deixados por essa oposição de extrema-direita que perdeu muito espaço, inclusive, com seus patrocinadores que moram na Casa Branca, né? Capriles é um nome muito mais crível para disputar o poder do que a Maria Corina. Claro, claro. Ou uma excentricidade como Guaidó, outras figuras como Leopoldo Lopes. Né? Essas figuras, elas remotamente vão chegar ao poder. O Capriles já é um sujeito que, na verdade, o Capriles, no voto mesmo, na disputa presidencial, ele é quem alcançou resultados justamente por ter uma postura moderada, uma postura de centro-direita. Na campanha de 2012, inclusive, ele prometeu, foi uma das promessas de campanha dele, manter os programas sociais do Chaves, porque senão, naquele momento de alta popularidade do chavismo, ele falou, não, se eu for eleito eu não vou destruir os programas sociais que o Chaves está construindo. Era uma bandeira histórica, né, da oposição, atacar os programas sociais. E ele quase ganhou, faltou muito. Na verdade, muito, eleição muito disputada. A estupidez da burguesia venezuelana impediu que ela também ganhasse no voto. Claro. Em vários momentos, porque é um grau de radicalidade de uma burguesia compradora e uma burguesia praticamente externa em seu próprio país, morando em Miami, e que por não estar no país, ela podia se dar o luxo de radicalizar. Né? A postura de uma burguesia nacional na Venezuela se aproximava mais de um caminho como o do Capriles. E eu acho que é um caminho possível, só que, de novo, a burguesia nacional venezuelana é capaz de se sabotar de uma maneira radical, e com muita sede ao pote. Sim. E reverter esses ganhos aí, o que pode provocar uma guerra civil. Isso não está isolado. É que no atual momento o governo americano quer também tranquilidade para conseguir ter ganhos relativos e o Trump precisa disso daí. Né? Nunca foi bem sopesado o que foi essa operação de sequestro de Maduro. Algum problema ali houve, pelo menos naquela operação, e é claro que os Estados Unidos precisavam daquilo para se colocar como um superpoder. E boa parte do ganho simbólico, o simbólico conta muito na política, foi perdido agora no Irã. Claro. Eles saem desmoralizados, né? Eles saem, e com a questão bélica, a questão do mercado de armas americano, a ideia de ser, sequestramos o Maduro aí com armas mágicas e somos um superpoder praticamente invencível. E no Irã isso não se mostrou dessa maneira. Sim. Então o Trump, ele precisa também, ele sabe que ele precisa de uma certa parcimônia para ter algum ganho ali, porque ele não está tendo ganho em vários, né? Claro. Deixa eu aproveitar aqui nossa audiência brutal para lembrar você de deixar o seu like aqui na nossa transmissão, compartilhar, espalhar a palavra do estrangeiro. A gente tá aqui toda quarta-feira, né, Durão? Gastando a nossa saliva aqui para trazer para vocês as análises mais quentes, as informações mais atualizadas do nosso Sul Global, com esse olhar popular, com analistas de qualidade, com correspondentes. Então, curte, compartilha a transmissão e apoia o Brasil de Fato, apoia.se/Brasil de Fato. Você faz um aporte ali mensal, tenho certeza que algum deles vai caber no seu bolso, ou aqui pelo Superchat do YouTube, pelo Pix, doe@brasildefato.com.br. Vem construir o jornalismo popular de qualidade com a gente aqui nos canais e no site do Brasil de Fato, também na nossa Rádio FM 98.9. Eu queria aproveitar que a gente trouxe aqui várias figurinhas da oposição para perguntar para o Léo sobre a lei de anistia. Que Sim. É um desses elementos novos, né, Durão, que surgiram aí desde o 3 de janeiro. É uma coisa que mudou o cenário político venezuelano e várias figuras devem ser reinstitucionalizadas na vida política do país, né? Antes disso, eu só queria esclarecer aqui essa novidade que o Hugo falou, é o Descombobulator, que o Trump falou uma arma mágica que teria contribuído para a captura do Maduro. A arma mágica é de lascar, né? Não dá pra... Mas olha só, Léo, traz pra gente as últimas sobre a lei de anistia, né? Você que acompanhou bem os debates e essa aprovação e deve, nos próximos dias, entrevistar aí alguém que tá bem por dentro dessa lei de anistia, né? Se você puder já dar uma adiantada pra gente, em breve vai vir aí uma exclusiva no BDF, mas qual é o objetivo dessa lei, de onde é que ela surge e quem que ela abarca e quem que ela não abarca, né? O que ela vai mudar no jogo político venezuelano?
Olha, Lucas, é um tanto arriscado a gente dar spoiler de entrevista com autoridades venezuelanas, porque a gente sabe que tudo aqui é muito imprevisível e a gente pode chegar na semana que vem e não ter essa entrevista, mas a gente está já confirmado ali na agenda do deputado Jorge Arreaça, que é uma figura importante do chavismo, aliás, foi genro do ex-presidente Hugo Chávez e hoje deputado ali na Assembleia Nacional, e ele que está à frente dessa comissão que acompanha a aplicação da lei de anistia. A lei foi aprovada por 30 dias lá no começo de fevereiro, então ela perderia a validade agora no começo do mês de março. Portanto, a Assembleia Nacional aprovou uma prorrogação por mais 30 dias, argumentando que foram muitos os pedidos e que precisaria de mais tempo para analisá-los. Bom, segundo os dados apresentados pelo Jorge Rodrigues, que é o presidente da Assembleia Nacional, foram 11.433 pedidos de revisão penal com base na lei de anistia. O balanço até o começo de março é que 8.084 pessoas tiveram algum tipo de benefício, né? Algumas pessoas estavam presas, essas eram 302 pessoas que foram libertadas pelo governo pelas autoridades venezuelanas, pela justiça venezuelana, a partir da lei de anistia, e outros 7.782 pessoas que cumpriam algum tipo de medida cautelar imposta pela justiça venezuelana e que passam a ter liberdade plena a partir dessa nova lei. Portanto, ainda ficaram aí alguns casos para serem analisados. É importante a gente falar aqui, Lucas, que essa lei ela exclui crimes de homicídio, de corrupção, tráfico de drogas e, inclusive, a incitação ao golpe de Estado ou a intervenção estrangeira no país. O que deixaria a Maria Corina de fora, né, Léo? Exatamente isso, que deixaria figuras como Maria Corina Machado de fora da aplicação dessa lei. Aliás, Jorge Rodrigues, em entrevistas recentes, abordou especificamente o caso de Maria Corina Machado para dizer, olha, ela está inabilitada desde 2015 por um outro processo, na verdade ela assumiu uma representação estrangeira na ONU e, portanto, foi inabilitada, mas há outras acusações que pesam contra ela já desse último período, porque ela foi a líder de alguns processos violentos, de guarimbas, de barricadas aqui na Venezuela, e também incitou e aliás, agradeceu, nós acompanhamos isso, agradeceu publicamente o presidente Donald Trump por haver feito aquele bombardeio em Caracas no dia 3 de janeiro. Esses processos eles não estão concluídos, mas de toda forma, a lei ela deixa clara a exclusão desses casos para não haver dúvidas. Agora, é uma lei, Lucas e Durão, muito polêmica no país. Eu diria que de todas as mudanças legais que aconteceram nesse último período, é a lei mais criticada dentro do próprio chavismo. E por quê, Léo? O que o chavismo argumenta é que essas pessoas elas não são presos políticos, seguem afirmando que essas pessoas cometeram crimes graves de violência, de atentado contra instituições venezuelanas e que não caberia, portanto, a lei de anistia. Aliás, o próprio Jorge Rodrigues tem denunciado que algumas dessas pessoas que foram libertadas, que ganharam a liberdade plena a partir da lei de anistia, voltaram a praticar, ou pelo menos o discurso da prática, do discurso de ódio, né, fomentando as práticas pelas quais eles mesmos foram condenados lá atrás. E aí ele deixou bem claro, por exemplo, que essa lei ela não é uma carta branca para que esses crimes voltem a acontecer. Caso ocorram, essas pessoas terão que pagar pelos crimes que eventualmente cometam. Um desses exemplos é o Guanipa, que é um dos
uma das lideranças da oposição, Juan Guanipa, que foi libertado e logo em seguida ele foi preso novamente porque descumpriu as medidas que haviam sido previstas pelo sistema de justiça venezuelano de acordo com a lei de anistia, como, por exemplo, não voltar a incitar a violência interna no país. E ele o fez. Ele foi, inclusive, para um canal de televisão, deu entrevista incitando a violência e voltou a ser preso no mesmo dia. Portanto, é uma lei que, segundo o governo, busca promover o diálogo nacional. Eu faria um paralelo, inclusive, com o 13 de abril de 2002, quando o presidente Chávez recupera o poder na Venezuela e ainda assim promove ali um diálogo nacional, isentando alguns dos responsáveis pelo golpe de terem que pagar por ele, no sentido justamente de manter a unidade interna no país, mas com muitas críticas internas do próprio setor chavista. Aquela vontade incontrolável de ir pra TV e promover a violência, né? Depois que você é solto da cadeia. Exatamente. Queria, Léo e Hugo, em um minutinho cada um, antes da gente virar aqui pro nosso Terra Plana, eleições. Dá pra gente projetar algum cenário eleitoral na Venezuela? O chavismo tem condição de chegar na urna e sair eleito de um processo como esse? Tem condições sim. Agora vai depender muito dessa dinâmica econômica e da percepção popular. Eu acredito que nesse cenário, talvez com a Delcy contra alguém, a grande questão é entender o que a burguesia venezuelana vai fazer desse momento, né? Porque pode ser que eles também queriam isso daí, sair da cadência da violência. E aí eles próprios, eles podem ser capazes, assim, sabe, igual a vaca holandesa, dar 40 litros de leite chuta o balde. É possível. Não conhecia isso daí, não. Esse traço de personalidade das vacas holandesas. Léo, e aí, como é que tá o apelo para eleições aí? O Venezuela não gosta de votar, a gente sabe, né? A Venezuela adora votar, mas eu diria que isso dialoga um pouco com o que o Hugo estava falando sobre o tema da recuperação econômica. A nova matriz de opinião da direita é justamente lançar a necessidade de realização de novas eleições. Eu conversei, inclusive, com diplomatas brasileiros que me comentaram que o Brasil foi consultado pelo governo do Paraguai para o reingresso da Venezuela ali na próxima reunião do Mercosul. E a estratégia é justamente essa, inserir o país novamente nesses fóruns para ter algum nível de incidência sobre a realização de novas eleições. E o que eles querem são eleições antecipadas, obviamente, para impedir que o chavismo, fundamentalmente a presidenta Delcy Rodrigues, tenha algum tipo de saldo político dessa melhoria econômica que deve acontecer, obviamente, com a retomada das relações comerciais com os Estados Unidos. Muito bem, muito conteúdo hoje, hein, Durão? Muito. Hoje... Vários cortes para o YouTube. E muito debate aqui no chat também. Gostei de ver o pessoal engajando, opiniões diferentes, opiniões divergentes, briga no chat, briga aqui no estúdio. O Brasil, de a fato, briga boa, né? Tem essa obrigação e a possibilidade de promover de discussões como essa. A gente tem gente lá. Perfeitamente. Né? Temos o dever, inclusive, de fazer dever isso. E o know-how para fazer isso. Perfeitamente. Faremos mais. Falando em know-how, ninguém mais experiente do que nós para falar de terra plana, não é mesmo? Opa, quem vai ficar com esse troféuzinho hoje? Então bora lá, soltamos a vinheta. We don't need no education. A Terra é plana. Então tá bom. Toque de caixa hoje, porque temos pouquíssimo tempo. Para você que está chegando a primeira vez, o Terra Plana é muito simples. Uma gincana aqui saudável, divertida entre nós. A gente vai trazer as notícias mais bizarras que saíram na semana. Quem escolhe quem merece o troféu é o nosso querido analista Hugo Albuquerque. Léo, quer começar daí de Caracas? Acho que você tem o privilégio por estar estreando aqui com a gente no estrangeiro. Pois é, eu trouxe aqui para o Terra Plana uma notícia do Chile, do jornal Elíbaro do Chile, porque o governo do Chile já tem um avião preparado com cerca de 40 migrantes do Equador e da Colômbia que serão devolvidos aos seus países. Eu escolhi essa notícia porque eu acho que realmente é um grande absurdo que qualquer país latino-americano tenha políticas anti-imigração. Primeiro porque fomos constituídos por processos migratórios, mas sobretudo porque temos uma imensidão de migrantes sofrendo hoje com políticas antimigratórias, tanto nos Estados Unidos
quanto na Europa. O Chile mostra aí com essa notícia, com essa arrumação política aí, que essa extrema-direita parece gostar de ser bastante caricata e repetir ali os erros dos seus ídolos, né? Repetindo aí, replicando num país sul-americano essa política que ficou famosa ali com o ICE e o governo, a política antimigratória do governo dos Estados Unidos. Olha só, os principais países que têm migrantes no Chile é o Peru, a Colômbia, a Bolívia, o Haiti e a Argentina, mas a gente sabe que tem migrantes de outros lugares também que não terão o mesmo tratamento, né? E o Caixa vai fazer o muro, hein? Já prometeu que vai fazer o muro. E o mais triste de tudo é que ele foi eleito com base nesse ódio, esse racismo contra estrangeiros, que não se refletiu no que no aumento de criminalidade, em problemas reais, né? É simplesmente ferramenta eleitoral. Cara, em pensar que esse cara foi vendido como palatável, né? Porque tinha um outro mais maluco que ele na campanha, surgiu ali, né? Aquele Kaiser, né? Que roubou as atenções e venderam o Castro como se comesse de garfo e faca. Exato, cara é o Michel Temer, Bolsonaro. Um baita fascista. Durão, o que você trouxe pra gente? Cara, Terra plana também tem que fazer rir, né? Ok, porque é importante. A direita tá pronta e quem aprontou dessa vez foi Donald Trump. Donald Cristo, eu acho que eu sei Jesus que você vai Trump. Ele arrumou briga com 1,4 bilhão de católicos no mundo numa imagem infeliz que o próprio teve que assumir que foi um erro e apagou, né? Caramba. Apagou com o rabinho entre as pernas. Assim, essa imagem, vamos cara. botar a imagem, gente? A gente tem aí pra... Olha que beleza. Não é possível. O mais engraçado disso foi que o Donald Trump veio depois falar: não, gente, eu tava fingindo que eu era médico. eu tava curando um doente porque eu gosto de curar pessoas. Claro, quem nunca passou num PS com um doutor com uma roupa vestido dessa, assim, né? Com a túnica vermelha. Com luzes saindo das palmas das mãos, né? E arrumou briga com o Papa. Falou mal do Papa. Assim, é inacreditável. Vocês que entendem de arte, essa arte estilo folheto de Testemunha de Jeová, assim, tem algum nome? Porque parece muito, Inteligência né? artificial. Não, tudo bem, eu sei que é IA, mas os traços parece muito, né, dos folhetinhos de Testemunha de Jeová, né? Parece, é um realismo questionável, né? É, aqueles das versões do Éden, né? Então, cara, péssimo gosto isso aí, péssimo gosto. Pois é, então é isso. Eu ri. Não, com certeza, do médico Trump, né? O médico Trump. Doutor Trump. Eu ri mais da falta de jeito dele, porque é um sem vergonha, que não fica nunca com falta de jeito. E ele ficou encabulado com essa. Isso eu gostei, a parte mais legal que eu gostei. E o Papa virou um leão nessa história. Virou. Olha só, já que o Léo mencionou o ICE, eu vou trazer aqui a mais recente prisão famosa do ICE, que prendeu o ICE, que é a milícia paralela do Trump, né? É, a Gestapo. A milícia paralela do Trump prendeu o ex-chefe da BIM paralela, o espião, né? O Alexandre Ramagem. Que o mais engraçado pra mim dessa história é que no registro do ICE ele consta como Alexander Ramagem. Mudaram até o nome dele, americanizaram até o nome dele. Então, muito bem, essa prisão, o Ramagem foi preso pelo ICE nos Estados Unidos. Foragido, depois de ficar foragido vários meses. Foragido da tentativa de golpe de Estado do 8 de janeiro aqui contra a nossa democracia. Exatamente. Obrigado pelos dados técnicos. Eu só queria trazer o Alexander Ramagem, que para mim é o terraplanismo. Hugo Albuquerque, obrigado pela sua participação, camarada. Bem-vindo sempre aqui no nosso estúdio. E, por favor, entregue o troféu hoje em mãos, aqui pessoalmente aqui pra gente. Hoje, em mãos. Olha, a história do Ou manda pra Caracas também, né? A coisa do Ramagem é muito boa, né? Pela ironia, mas essa história do Trump, ela é de uma... É que é pelo tamanho da burrada. Claro. O tamanho da burrada, a coisa do Ramagem é uma coisa meio de fábula, mas o Cast também fazendo maldade lá no Chile, né? Ele que vem ele é realmente assim, o pai dele, né? Veio tem ligações com nazistas, né? Nazista mesmo, nazista literal, que veio com ouro roubado, dente de ouro de judeus que eles roubaram de campo de concentração. Então é uma barbaridade do começo ao fim. Agora, essa história do Trump, ela é... não dá, essa aí é insuperável. Tomara que não seja. Tomara que ele supere. Trump. E um detalhe, né? O eleitorado católico que é chave nos Estados Unidos. Exatamente. Chave. Nas últimas 3 eleições, vocês podem ver. Então o Trump fez uma besteira que vai, felizmente... Tiro no pé de Donald Trump. Que bom.
Então, Durão, receba os troféus em mãos aqui, É olha isso só aí. essa peça de arte. Peço agora que quero ver o placar. Quero ver o quero placar, ver. vamos ver. Ai, Olha só, empatados na liderança, é isso? 6-6, cada um, Lucas Stanislau e Rodrigo Durão, cada um com 6 vitórias. Estamos empatados e os correspondentes seguem ali na lanterna com 3 Com pontos. 3, preciso de uma recuperação aí. E quero agradecer o Leonardo Fernandes, obrigado, camarada, pela participação aqui, a estreia aqui no estrangeiro, e volte mais vezes, cara. Você segue aí na Venezuela na sua missão de enviado especial, queremos suas reportagens, suas entradas aqui nos Conexões também, mas participar mais aqui com a gente também no estrangeiro. Bom, justíssima eleição do Terra Plana, eu também votaria na matéria que trouxe o Durão. Eu comentei que é até meio difícil a gente achar uma bizarrice na internet, porque tem tantas, né, hoje nesse mundo confuso, e eu fico aqui à disposição sempre de vocês, foi um prazer participar do Estrangeiro. Um abraço. Rodrigo Durão, obrigado por mais esse episódio, camarada. Obrigado, Lucas Stanislau. Lembrando, e peço que você agora fique comigo. Eu continuarei aqui ao vivo no Brasil de Fato. Bate o escanteio e corre pra cabecear. Exato. Eu gosto desse microfone e gosto de trazer informações para você. BDF Entrevista daqui a pouco com Rubens Pierrotti, coronel da reserva que está sendo processado pelo Exército Brasileiro por denúncias que ele fez, incluindo denúncias com o ex-vice, o Mourão, né? A ficha técnica do Estrangeiro, vamos lá. Apresentado por mim, Rodrigo Durão e Lucas Stanislau. Escrito e apresentado. Direção de Camila Salmásio, edição e sonorização de Adilson Oliveira, operação do Switcher, Marina Ortega, identidade visual de Rafael Canoba. No Brasil de Fato, a coordenação de jornalismo é da Monize Ravena e Lucas Stanislau, com direção executiva de Nina Fidelis. Querido ouvinte, muito obrigado e até quarta-feira que vem. E fique online.